Seja muito bem-vindo a esse canal, a esse vídeo. Nós estamos começando aqui uma série de estudos sobre a vida de Jesus por meio do Evangelho de João. Mas por que o Evangelho de João é tão importante? João era o melhor amigo de Jesus. No começo da história de Jesus, ele é conhecido como filho do trovão, muito impetuoso, uma pessoa difícil de lidar. E já mais para o final dos evangelhos, ele é apresentado como discípulo amado, aquele que tinha muito carinho por Jesus, e não só por Jesus, mas por todas as pessoas que ele escrevia, que ele mandava cartas, né? Ele sempre demonstrava um carinho muito grande pelas pessoas. Como que se deu essa transformação tão grande na vida dele? Acontece que ele conheceu Jesus, e foi Jesus que transformou esse homem impetuoso numa pessoa tão amável. Eu gosto muito dessa história porque eu conheço meu temperamento, sei que eu sou um cara difícil, e foi através do relacionamento com Jesus que eu mudei muito. E eu tenho certeza que se você se relacionar com Cristo, você vai sentir a mesma coisa. Quando você quer conhecer a história de alguém, você provavelmente vai buscar uma biografia dessa pessoa. E o que seria melhor do que uma biografia escrita pelo melhor amigo de uma pessoa? Por isso o Evangelho de João é tão especial. O melhor amigo de Jesus contando a sua história. E João, no intuito de ensinar sobre Jesus para as pessoas, ele escreveu essa biografia de Jesus. O objetivo dele era ensinar para as pessoas um pouco sobre Jesus, a história de Jesus, a vida de Jesus, o que Jesus ensinou, a diferença que Jesus fez na vida dele. E o evangelho, o que significa a palavra evangelho, né? Evangelho significa boas novas, boa notícia. É uma notícia boa, algo positivo, algo bom. Esse aqui é uma foto não oficial, né, de João. Ele era conhecido como o filho do trovão e depois ele se tornou o discípulo amado. O que aconteceu nesse processo? Nesse processo, nessa mudança aí, ele conheceu Jesus. E foi isso que fez diferença na vida dele. Por isso, então, que ele escreveu esse evangelho. E ele começa o evangelho dele com essas palavras aqui. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O evangelho fala de quem? De Jesus. Então, de quem que João está falando aqui? Ele está falando de Jesus. E ele começa com esse texto aqui, ele começa introduzindo dessa forma que parece um pouco confuso isso. No princípio, a palavra. Mas como assim? Como é que uma palavra, né, pode ser o personagem central de alguma coisa? Geralmente a palavra faz parte de um texto, de uma narrativa, onde tem uma pessoa que é o personagem central. Mas nesse caso aqui, a palavra é o personagem central. Essa palavra estava com Deus. E essa palavra era Deus. Então do que João estava falando aqui? Se você voltar lá em Gênesis capítulo 1, vai dizer que Deus falou, todo o relato ali da criação do mundo, né? Deus falou e tudo aconteceu. Ou seja, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela cria. Ele pode criar do nada. E era isso que João estava falando, que essa palavra, esse poder de falar e acontecer, já existia. Estava com Deus e era Deus. Na sequência, ele vai explicar um pouquinho melhor e ele vai enfatizar isso mais uma vez. Ele diz, ele existia no princípio com Deus. Então a gente sabe que é uma pessoa. A gente sabe que essa palavra é uma pessoa. Se é ele, é uma pessoa. E já existia no princípio com Deus. E ele era Deus. Ou seja, ele não foi criado, ele não é uma criatura, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Por meio dele, da palavra dessa pessoa, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Então olha que interessante isso aqui. Tudo que existe, tudo que foi criado através dessa pessoa, desse ser. E o mais importante aqui é que você não foi criado ao acaso, você não veio a esse mundo por acaso. Você veio porque Deus te criou. Existem várias teorias de como o mundo foi criado, de como, né, o ser humano foi criado, de onde nós viemos, mas a argumentação bíblica é que Cristo criou todas as coisas. João ele estava falando sobre Cristo Jesus, e ele afirma que Cristo criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado.
O que João estava defendendo aqui é que lá no princípio, lá em Gênesis, Cristo criou todas as coisas. E existem outros textos também que falam sobre isso, afirmando que Jesus criou todas as coisas. Mas qual que é o ponto central aqui? Muito mais importante do que saber como o mundo foi criado, isso é importante para você entender que você foi criado por Cristo Jesus. Os seus pais, eles foram apenas instrumentos de Deus para que você chegasse a esse mundo. O salmista Davi, ele fala que antes da gente existir, antes da gente ser criado, Deus já tinha planejado você. Deus já tinha sonhado com você. E talvez o seu nascimento não tenha sido planejado pelos seus pais, mas ele já tinha sido planejado, já tinha sido sonhado por Deus. Você talvez já tenha ouvido isso em algum momento na sua vida, né? Que você não foi planejado, que você, né, foi, quem sabe, um descuido ali, né? Um momento de descuido dos seus pais e você nasceu. Talvez não tenha sido planejado por eles, mas Deus já tinha te planejado. Porque ninguém vem à existência sem o planejamento de Deus. Nada acontece nesse mundo sem o planejamento de Deus. Então você sim foi planejado, você foi sonhado para que você viesse a esse mundo. Isso é muito importante você entender. Depois, em seguida, no versículo 4, João ele fala o seguinte: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Ou seja, ele confirma mais uma vez que a vida ela é trazida a esse mundo através de Cristo Jesus, porque ele tem vida. Ele tem vida. Ele pode comunicar a vida para nós. Ele nos dá a possibilidade de gerar vida, mas essa vida vem dele. Jesus é que tem essa vida. E aí o interessante é que a palavra, que é Jesus, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Ele se relacionou com pessoas, e através desse relacionamento, ele levou luz para as pessoas. Mas por que eles precisavam de luz? Depois, João, no versículo 5, ele diz assim: a luz brilha na escuridão. Se a gente for estudar o contexto histórico de quando Jesus viveu, você sabe muito bem, você já estudou isso na escola, que o Império Romano é o que dominava naquela época. E isso trouxe alguns benefícios. A língua grega tinha sido disseminada por todo o Império Romano. Isso facilitava a comunicação. Os romanos se empenharam muito para construir estradas. Isso facilitava a locomoção. Então a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento certo, no momento adequado, onde várias coisas tinham sido facilitadas para que essa mensagem que Jesus veio trazer, essa comunicação, esse relacionamento chegassem até as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o Império Romano era muito bruto. Eles impunham algumas coisas sobre as pessoas que eram muito pesadas, muito difíceis. E as pessoas viviam em escuridão. Naquele momento, existia uma escuridão muito grande sobre a vida das pessoas, mas principalmente sobre a vida espiritual das pessoas. Na Bíblia, as trevas são sempre sinônimo de pecado, de a pessoa estar perdida na escuridão, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E Jesus, justamente, ele traz luz sobre isso. Mas o texto diz, João diz que a escuridão, que a luz brilha na escuridão e que a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A gente sabe, né, estudando a história de Jesus, que ele foi perseguido, os seus discípulos foram perseguidos e tentaram, de várias formas, né, apagar a mensagem de Jesus, apagar aquela luz que brilhava, que iluminava a vida das pessoas, mas ninguém conseguiu isso. Tanto que essa mensagem chega, né, quase 2000 anos depois, até nós hoje. E chega até você nesse momento onde você está. Esse era o objetivo de Jesus, esse era o objetivo de João escrevendo esse evangelho. E aí ele continua dizendo o seguinte, que Deus enviou um homem chamado João, nesse caso aqui é um outro João, né, João Batista, que era um primo de Jesus, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz, ou seja, ele não era o Messias, mas ele veio para falar do Messias. Ele veio para falar de Jesus, aquele que é a verdadeira luz
que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Então alguém tinha sido designado para preparar esse caminho. Para preparar esse caminho. Na sua vida isso pode acontecer de várias formas. Pessoas que Deus coloca no seu caminho, na sua vida, para te levar até Ele, para te encaminhar até Ele. Nesse momento você entrou nessa live e você está tendo contato com essa mensagem porque Deus planejou que você tivesse contato com essa mensagem. Ou alguém te convidou, ou alguém mostrou para você esse vídeo em algum momento e você teve contato com essa informação de que Jesus é o Criador de todas as coisas, que Ele criou você, que Ele planejou a sua vida e que Ele tem um propósito para a sua vida. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, eu acho que é muito importante a gente entender que Jesus é a luz. Não só isso. No versículo 10 e 11, João diz o seguinte: ele vê ao mundo, Jesus vê ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Você consegue imaginar a tristeza que Jesus sentiu de ter criado o nosso mundo e chegar aqui no mundo que ele criou e não ser aceito pelas pessoas? Em algum momento da sua vida você já passou por isso. Você foi rejeitado por algum motivo e com certeza isso doeu muito. Dói muito ser rejeitado. Jesus sabe exatamente o que você passa porque ele passou por isso. Ele foi rejeitado também. Então, quando você é rejeitado, ele entende, ele conhece e ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar a superar a rejeição. Eu não sei em que momento da sua vida você foi rejeitado, o impacto que isso teve. Eu sei porque eu conheço o impacto disso na minha vida, de ter sido rejeitado em algum momento. E eu tenho muita dificuldade com isso. Vou me abrir aqui para vocês e dizer que eu tenho muita dificuldade com isso. Luto muito com isso. Qualquer tipo de rejeição me dói muito. E talvez para você também seja uma dificuldade isso. E aí João estava tentando dizer aqui, olha, Jesus foi rejeitado. Se você já foi rejeitado em algum momento, ele te entende. Ele entende o que você está passando, ele se identifica com você e você pode se identificar com ele também. E ele pode te ajudar nesse processo. Porque ele te aceita, ele te ama do jeito que você é. E não só isso, Jesus veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Não o conheceram e o rejeitaram. E o mais engraçado é que o povo judeu esperava pelo Messias. Há muitos anos eles esperavam pelo Messias, mas eles não reconheceram o Messias quando ele chegou. Depois, João, ele diz que, apesar disso, a todos que creram em Jesus, creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, ou seja, não nasceram de forma natural, não são filhos gerados de forma natural. Nem como resultado da paixão ou da vontade humana, né? Outra tradução vai falar pela vontade da carne, mas nasceram de Deus. Ou seja, mesmo que a sua família tenha te rejeitado, mesmo que seus pais tenham te abandonado, você tem a oportunidade de ser feito filho de Deus. Você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus. E isso é muito importante para pessoas que de alguma forma não tiveram uma família e que isso não foi uma realidade na vida delas. Porque você fazer parte de uma família é muito importante. É essencial para o ser humano fazer parte de algo, né? E principalmente ter uma família. Quando a pessoa ela não tem uma família, ela busca ser parte de alguma coisa. E aí ela vai tentar fazer parte de algum grupo, e é aí que entram as torcidas organizadas, os clubes, né, de motociclistas, de pessoas que têm afinidade de alguma coisa, e aí quando a pessoa entra para esse grupo e ela é aceita, ela se sente parte, ela encontra então essa família que ela procurava, que ela talvez nunca teve. E o convite de Jesus é justamente para que você faça parte de uma família, mas de uma família muito maior, de uma família espiritual, de uma família que tem membros no mundo inteiro e que vão estar reunidos um dia, mas que desde já você pode se sentir parte dessa família. E aí ele termina dizendo, pelo menos esse trecho aqui que eu queria trabalhar com vocês, ele termina dizendo: assim a palavra que é Jesus se tornou ser humano,
Ou seja, nesse momento, essa palavra se torna um ser humano. Aquele que era Deus Todo-Poderoso, ele se torna carne e osso. E vem habitar entre nós, no nosso mundo. Eu não sei você, mas às vezes eu ando por alguns lugares e eu acho assim tão sujo, tão largado, tão desagradável. É claro que tem lugares muito bonitos ainda para se conhecer, tem muito lugar bacana, mas o nosso mundo é um mundo meio complicado, né? Meio problemático. Eu estou falando aqui no mês de abril, né? Dia 24, e nos últimos dias teve um encontro, né, de vários líderes de vários países, onde eles discutiram sobre o clima, porque eles estão muito preocupados, né? Os maiores países do mundo, eles estão preocupados com a questão do clima, porque o mundo tem se deteriorado muito por causa do ser humano, né? E eu fico imaginando Jesus que vivia no céu, num lugar perfeito, maravilhoso, e ele vem para essa terra, que não é muito agradável a maior parte do tempo. Ele veio para essa terra ser um ser humano, numa época, como eu falei, que tinha um certo desenvolvimento social e tal, mas muito longe ainda de você ter uma vida de qualidade, né? Uma expectativa de vida muito boa. E ele viveu nesse período onde você não tinha ar-condicionado, geladeira, fogão, celular, computador, nada disso. Era uma vida muito mais difícil, muito mais básica. E não só isso, se a gente for pensar na vida de um ser humano que fica doente, sente dor, sofre por causa disso, Jesus passou por tudo isso. Mas apesar de todas as lutas, todas as dificuldades que ele passou, ele era cheio de graça e de verdade. E nós vimos nele, quando nós conhecemos a Jesus, qual que é o propósito de conhecer a Jesus? É ver a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus, ele veio a esse mundo para revelar o Pai. Eles são tão parecidos, como ele é o único Filho do Pai, idêntico a ele, único em espécie, ou seja, não existe nenhum igual a ele, porque esse único aqui não é simplesmente de que só tem um, é de algo único, algo incomparável, algo que não tem igual. Porque ele é idêntico a Deus, ele é igual a Deus, tanto que ele mesmo afirmou uma vez: se vocês olham para mim, se vocês me veem, vocês estão vendo o Pai. E isso que é muito interessante, porque apesar de vir para esse mundo cheio de pecado, cheio de problema, ele veio para mostrar, revelar graça e verdade. Se eu fosse falar sobre graça, eu teria que ficar aqui 1 hora falando só sobre graça, porque é um tema muito profundo, muito interessante. Talvez num outro momento eu compartilhe com vocês meus estudos sobre graça. Na faculdade, quando eu fiz teologia, eu sou formado em teologia, quando eu fiz teologia, eu fiz o meu TCC sobre graça. Eu não entendia direito o que era, eu tinha curiosidade sobre esse termo, eu queria entender, então eu resolvi estudar sobre isso e é algo fantástico, maravilhoso. Basicamente, graça é tudo que Deus faz por nós. Toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia, todas as coisas fantásticas que Deus faz por nós, isso é graça. Mas eu queria falar um pouquinho sobre verdade. João estava dizendo que Jesus, ele era cheio de verdade, que ele é a fonte da verdade. E isso eu acho que tem se feito cada vez mais importante na nossa vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Porque a gente está vivendo a era das fake news. Todo assunto que surge, qualquer tema, você tem várias abordagens diferentes, você tem várias opiniões diferentes e você fica completamente perdido no meio de tantas opiniões. Ao mesmo tempo que na internet você encontra materiais de especialistas de um assunto, que estudaram muitos anos para aquilo, você encontra uma pessoa que nunca estudou, que não tem a menor estudo, melhor profundidade naquele assunto, mas fala como se conhecesse, como se soubesse. E na internet parece que é tudo a mesma coisa, né? Tanto o especialista quanto o maior ignorante tem o mesmo espaço, tem a mesma oportunidade, né, de falar e de colocar ali a sua opinião. Então a gente vive num momento muito difícil de encontrar o que é verdade. E aí quando João diz, olha, Jesus é a verdade, ele estava dizendo que qualquer verdade precisa passar por Jesus.
que para alguma coisa ser verdade, Jesus tem que estar presente. Que para eu falar a verdade, eu preciso ter algum relacionamento com Cristo. Para conseguir viver uma vida verdadeira, eu preciso ter algum relacionamento com Ele. E não importa o assunto, Ele é a verdade. Eu não sei dizer para você se a cloroquina funciona ou não funciona, se a vacina vai dar certo ou não, se amanhã eu vou estar vivo ou não, mas o que eu posso garantir para você é que tudo que Jesus fala é verdade, que Ele é incapaz de mentir. Isso é um detalhe muito interessante. Não sei se vocês sabiam disso, mas Deus ele tem, de certa forma, algumas limitações. Pode parecer heresia isso, mas eu vou explicar. Tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus ele não pode pecar. Isso vai contra a sua essência. Então Deus ele não tem como pecar. A essência de Jesus é a verdade. Ele é a verdade, então ele não tem como mentir. É impossível Jesus mentir. Mesmo se ele quisesse, né, digamos assim, ele não poderia mentir. Isso é impossível. Então quando João diz que Jesus é a verdade, ele estava querendo dizer isso. É impossível Jesus mentir para você. Toda vez que ele prometeu alguma coisa para você, toda vez que você vê na Bíblia alguma coisa que Jesus prometeu, você pode ter certeza que aquilo é verdade, que aquilo vai acontecer, que aquilo vai se realizar se você permitir, porque ele é a verdade. Ele não pode mentir. É impossível para ele mentir. Então, como eu falei, nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de tantas fake news, de tanta coisa confusa, que você às vezes não entende o que está acontecendo, não tem uma explicação, não faz sentido, ou qualquer outra situação da sua vida. Pode ser que você acabou de se separar, pode ser que tem alguém da tua família que está doente nesse momento, ou você já perdeu alguém. As promessas que existem na Bíblia, elas são verdade. Se você procurar a verdade, se você procurar respostas em um líder espiritual, um líder político, ou uma pessoa conhecida que você confia, talvez ela não vai poder te dar as respostas. Mas Jesus, ele pode te dar as respostas. Ele tem todas as respostas e tudo que ele fala é verdade. Por isso que João decidiu escrever o Evangelho. Por isso que João escreveu esse livro sobre a vida de Jesus, sobre os ensinos de Jesus. Ele queria dizer para você e para mim, olha, não importa o que você precisa, Jesus é isso que você precisa. Ele pode resolver essa falta que você tem. Não importa o que você quer entender, o que você quer, o que não está fazendo sentido na sua vida. Jesus é isso. Ele pode trazer esse sentido para a sua vida. Não importa quantas pessoas já mentiram, já te enganaram, já te decepcionaram. Jesus, ele não vai te decepcionar. Jesus, ele é a verdade. Ele não pode mentir para você. E era isso que João queria trazer para a gente. Era isso que João queria ensinar para a gente. Por isso é tão importante a gente entender a essência do Evangelho, da mensagem de Jesus, daquilo que ele ensinou. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Como eu falei, eu não sei se a cloroquina funciona. Ouvi de fontes confiáveis que existem tratamentos aí que estão funcionando, que a vacina tem funcionado. Mas nada disso vai resolver por completo a nossa vida. Eu quero muito ser vacinado. A hora que chegar a minha idade, não sei quando vai ser, parece que vai demorar um pouco ainda, mas a hora que chegar eu quero ser vacinado. Se me mostrarem que tem algum tratamento que funciona, eu vou usar. Mas eu sei que isso não vai resolver os problemas da minha vida. Eu sei que isso não vai resolver o meu problema maior, que é ser um pecador, ser um ser humano cheio de pecados, cheio de falhas, cheio de dificuldades. Eu não sei se você se identifica com isso. A gente não gosta de ouvir isso, né? Mas a verdade é que a gente não é nada. O ser humano está aqui todo poderoso, cheio de coisas e de repente passa. A gente tem visto isso acontecer muito. Pessoas famosas e pessoas simples, pessoas ricas e pobres, passando pelos mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades agora na pandemia. E parece que essa pandemia veio para nivelar todo mundo, né? Muita gente tem falado isso, eu acho interessante essa ideia, que ela veio para nivelar todo mundo. Porque, na verdade, é isso que nós somos, pecadores, falhos, fracos. Você pode se achar a melhor pessoa, ou uma pessoa muito importante, até que você fica doente e começa a sentir dor e parece que a coisa vai piorando e aí você se desespera. João estava tentando mostrar que Jesus é a solução para o nosso problema maior. Jesus é a solução para o nosso problema de vida,
para o problema desse mundo, muito mais complexo, algo muito mais profundo. Essa pandemia agora é um problema muito sério, é uma das piores situações que a gente já passou. Mas existe o problema do pecado, que é muito mais profundo. E era para isso, e foi para isso que Jesus veio. Por isso é tão importante estudar e entender a vida de Jesus. E não só isso, para quem é cristão, Jesus disse que esse evangelho do reino seria pregado a todas as nações, então viria o fim. E às vezes a gente gasta muito tempo ensinando sobre dízimo, sobre o dia de guarda, sobre uma série de outros detalhes que são importantes, são muito importantes. Mas o que vai fazer a diferença na vida das pessoas é este evangelho. E este evangelho é Cristo Jesus. A palavra que trouxe luz, que trouxe graça, que trouxe verdade, uma série de outras coisas. Quando você estuda o evangelho de João, você vê que Jesus é muito mais do que isso. Se ele é tudo mesmo. E ele mostrou de várias formas o que ele é. Se revelou de várias formas. Se você buscar a ele, se você quiser conhecer mais sobre ele, ele vai se revelar na sua vida e ele vai fazer coisas incríveis na sua vida, eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe muito. Grande abraço.